E aí, galera, nos últimos dias eu andei fazendo muitas pesquisas sobre o fundo MXRF11. Eu levantei assim uma série de informações que eu achei muito interessante. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui trazendo essas informações e compartilhando com quem já investe e com quem está pensando em investir nesse fundo. Basicamente, eu fiz um levantamento mês a mês, fui analisando de janeiro a dezembro e levantei quanto foi pago de dividendo percentualmente e o valor por cada cota e também qual foi a valorização acumulada mês a mês do preço da cota em si. Para agregar ainda mais informações, eu fiz algumas simulações de qual foi o rendimento de quem aplicou desde 500 a 1.000, 10.000 e até 100 mil reais nesse fundo lá em janeiro. Mas para compreender esses números, é interessante primeiro a gente entender a história do MXRF11, que hoje é o fundo imobiliário mais popular do Brasil. Ele é um fundo híbrido, ou seja, ele investe tanto em ativos financeiros com lastro imobiliário, como CRIs, LCIs, como também em imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. O surgimento desse fundo foi ali em 2011, quando o mercado imobiliário brasileiro ele ainda estava em crescimento e os investidores eles sempre estavam buscando novas alternativas, para investir seu dinheiro. Nesse cenário surgiu o MXRF11, um fundo imobiliário que prometeu bons resultados e uma gestão profissional. O fundo começou a operar com apenas 100 milhões de reais, mas logo ele começou a ganhar a confiança dos investidores graças aos seus bons rendimentos e esse patrimônio foi aumentando. Nos anos seguintes, o MXRF11 continuou a crescer. O fundo investiu em novos ativos, aumentou seu patrimônio. Em 2015, o fundo atingiu a marca de 100 mil cotistas. 4 anos depois, ali em 2019, ele atingiu a marca de 500 mil investidores. Em seguida, no ano passado, 2023, ele já quase atingiu a marca de 1 milhão de cotistas. Marca essa de 1 milhão que deve ser batida agora em janeiro de 2024. Levando tudo isso em consideração, a gente vê que o MXRF11 se tornou o fundo imobiliário mais popular do Brasil e ele representa uma parcela significativa do mercado de fundos imobiliários. Mas, afinal de contas, o que explica todo esse sucesso do fundo? Bem, existem alguns fatores principais que a gente pode levar em consideração. O primeiro são os rendimentos consistentes, porque o MXRF11 ele tem um dividend yield, ou seja, uma margem de dividendo anual que é considerada um dos melhores rendimentos para um fundo imobiliário. Outro ponto positivo também é a gestão profissional do fundo, que é administrado pela XP Asset, uma das maiores gestoras de recursos do Brasil. Também se destaca a questão da composição diversificada da carteira, porque o MXRF11 é composto por uma variedade de ativos, que reduz o risco do fundo. E agora eu vou apresentar o rendimento mensal do fundo durante todo o ano de 2023. Esse levantamento detalhado e único eu fiz com muita pesquisa, eu tenho certeza que você não vai encontrar todas essas informações reunidas em um só lugar aí na internet, então já vale o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Em janeiro de 2023, a cota valia R$10,01 e o dividendo pago naquele mês foi de 11 centavos, ou seja, representou um percentual de 1,09% de lucro líquido, uma vez que os rendimentos dos fundos imobiliários eles são isentos do imposto de renda. Além desse rendimento, o valor da cota teve uma valorização de 0,5% em janeiro de 2023. No mês seguinte, em fevereiro, a cota estava avaliada em R$10,09 e pagou 12 centavos de rendimento, o que correspondeu a 1,17% em dividendos. Em relação à cotação, o valor de cada cota teve um aumento de 1,31%. Em seguida, no mês de março, o rendimento ele se manteve estável, cada cota pagou ali 12 centavos de dividendo para os investidores, ou seja, 1,16%. O preço do fundo continuou subindo e acumulou um percentual de 2,81% de valorização desde a primeira semana de janeiro, chegando a custar R$10,24. Novamente nessa tendência de alta, em abril o fundo já acumulava 4,62% de valorização, cada cota custando R$10,42. Os dividendos daquele mês foram de 1,13%, pagando novamente 12 centavos por cota. Aqui a gente vê um dos motivos pelo qual o MXRF11 se valorizou tanto, se popularizou tanto também. Ele seguiu estável e pagando sempre mais de 1% de lucro líquido aos investidores, que ajudou ele a se popularizar ainda mais. Em seguida, no mês de maio de 2023, o fundo MXRF11 pagou 12 centavos por cota, que correspondeu ali a um rendimento de 1,12% líquido. Já o valor da cota, que fechou o mês em R$10,44,
teve uma valorização positiva acumulada de 6,02% desde o início do ano. Em seguida, no mês de junho, o primeiro semestre do ano ele foi encerrado com uma valorização do MXRF11 de 8,73%. Além desse ganho, o fundo ganhou mais 1,1% de dividendos, repetindo o valor de 12 centavos para cada cota que o investidor mantinha em custódia. Assim, o rendimento dos dividendos pagos de janeiro a junho já eram de 6,77%. Ou seja, se a gente for fazer uma comparação, apenas o rendimento do primeiro semestre do fundo já bateu os 6% que seriam pagos ali se o dinheiro estivesse guardado na poupança. Claro que são investimentos diferentes, né? Mas a título de exemplo serve essa comparação. Já no segundo semestre do ano, em agosto, o rendimento caiu um pouco. Cada cota pagou 11 centavos de dividendo, ou seja, 1%. Por outro lado, o fundo continuou subindo e acumulou já naquele mês 9,34% de valorização desde a primeira semana de janeiro. Ele chegou a custar ali R$ 10,89. No mês da independência, setembro, o fundo pagou de novo 11 centavos por cota, que correspondeu ali a um rendimento de 0,99%, quando o valor da cota chegou a romper a barreira dos R$ 11 no meio do mês. Mas ele chegou a fechar setembro com o valor de R$ 10,99, tendo uma valorização acumulada aí de 10,34% desde o início do ano. Quando chegou no último trimestre, os rendimentos ficaram assim. Em outubro, 11 centavos de lucro por cota, que correspondeu a 1,02% de lucro. O valor da cota caiu, entretanto, se comparado ao mês de janeiro, manteve um ganho de 7,73% de janeiro a outubro. Em novembro, a cota oscilou um pouco e fechou o mês em R$ 10,71, acumulando ali 7,53% de alta até o penúltimo mês do ano. Ela pagou 11 centavos de dividendos, portanto, rendeu naquele mês ali para os investidores 1,03%. E por fim, fechando ali o mês de dezembro, a cotação anual do MXRF11 teve um resultado positivo, uma valorização de 6,12%. O pagamento referente ao mês de dezembro ficou fixado no valor de 1,04% de dividendos, mantendo o valor de 11 centavos por cada cota. A gente vê que, embora o fundo tenha chegado a se valorizar mais de 10% até setembro, no último trimestre do ano a cotação foi corrigida um pouco para baixo, fazendo com que o seu PVP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial do fundo, fechasse o ano em aproximadamente 1,06, o que significa que a cotação atual do fundo ainda está avaliada um pouquinho acima do seu valor real de patrimônio. E em relação aos dividendos totais que foram pagos em 2023, o fundo entregou 13,06% de dividendos anuais líquidos, o que representa uma média ali mensal de 1,08%. Como esses valores são isentos do imposto de renda, os dividendos agradaram bastante os investidores desse fundo. Mas afinal, quem investiu R$500 mil, R$10 mil e até R$100 mil, quanto foi que acumulou de janeiro a dezembro? Considerando a somatória da valorização da cota mais o dividend yield do MXRF11, o fundo gerou um retorno positivo de aproximadamente 19,5%. Portanto, quem reinvestiu os dividendos pagos durante o ano teve os seguintes ganhos. O investidor que colocou R$500 lá em janeiro ficou com R$597,66 em dezembro. Já quem investiu R$1.000 atingiu o valor de R$1.195,06. Por outro lado, o investidor que aplicou R$10 mil em MXRF11 viu sua posição aumentar para R$11.952,60. Mas e quem investiu R$100 mil lá em janeiro de 2023? Qual foi o retorno que o fundo proporcionou? Bem, quem aportou esses R$100 mil e reinvestiu os dividendos alcançou um montante de R$119.525,90, que já é um valor bem significativo, né? Quase R$20 mil de valorização e de dividendos acumulados naquele ano. O MXRF11 ele continua crescendo e conquistando novos investidores. Provavelmente agora no mês de janeiro de 2024 ele vai bater a marca de 1 milhão de cotistas e o fundo tem planos para expandir sua carteira, diversificar seus ativos e aumentar a sua base. O futuro do MXRF11 é promissor, ele tem muitos pontos positivos para continuar sendo os principais fundos imobiliários do Brasil. Então, se você tiver interesse, né, em investir nesse fundo imobiliário,
ele é uma boa opção sim a ser considerada. No entanto, é importante que você, assim como eu, faça suas próprias pesquisas para poder entender os riscos antes de investir. Afinal, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Eu apenas estou compartilhando as informações que eu garimpei e que eu filtrei aí nesses sites que proporcionam para gente informações relevantes sobre esses fundos. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos que eu estou pensando em postar aqui nesse canal. Portanto, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo aqui e eu vejo você no próximo vídeo.